Dia dos Namorados. Estamos aqui já com os nossos convidados. A casa tá cheia hoje. Você pode estar entrando na nossa live lá, @FalaComLeoOficial. Você pode estar vendo nós aqui dentro do estúdio e também vendo aqui os nossos entrevistados, que é uma bênção, o pastor Apri e pastor Diego, lá da Mãe de Cristo Palhoça. São uma bênção. Amados, eu já quero deixar aqui um obrigado por você estar aqui hoje, né? Ceder esse espaço para nós nesse Dia dos Namorados, né? Vocês podiam estar em qualquer outro lugar, vocês aceitaram o nosso convite, né? Eu sou muito grato por isso, por vocês estarem aqui hoje, né? Muito obrigado mesmo, tá? Já quero deixar vocês aí, deixar o boa noite aí pra galera aí da rádio. Boa noite, gente. Vocês que estão ouvindo a gente, é um prazer estar aqui com o Fala Léo, né? O podcast Fala Léo, é isso? Fala com o Léo. Fala com o Léo, Fala Léo, Fala com o Léo. Mas até o final eu consigo acertar. E é uma alegria estar aqui, com a minha esposa, e a gente tem certeza que vai ser uma bênção. E eu creio que muitas pessoas serão desencalhadas no final. Eita glória! Viu, Liri? A gente deixou de jantar no Dia dos Namorados para desencalhar várias pessoas. Eu creio. Eu acho que esse é o propósito. Tô sentindo. Gente, boa noite. Depois dessa voz de locutor do meu marido, gente, é difícil falar, mas é um prazer estar aqui com você, Léo, Raquel, Júnior, todo mundo. Gabi, obrigada. Gente, hoje vai ser um especial porque o Tete a Tete com a Pri vai estar aqui junto com esse compilado, vai ser bem bacana. Esse link vai depois, lá às 10h30 da noite, para você poder assistir com a gente também. Amém, amém. E também quero agradecer aqui a minha assistente, a Raquel. O maridão tá junto aí, porque hoje é Dia dos Namorados, né? E também temos aqui um casal que hoje também... Glória a Deus, hein? Muito bem. É a obra de Deus. O que quer começar o Dia dos Namorados com uma namorada, hein? Muito bem. Então vamos lá. Não vou nem fazer muito intervalo agora, porque a hora passa muito rápido aqui, né, no podcast. Então a gente vai correr contra o tempo, né? Porque também a gente tem a Pri também, que vai falar um pouquinho lá do podcast dela, né? Também vamos estar fazendo essa junção, né? De Fala com o Léo e a Pri também. Mas hoje eu sou entrevistada, fica tranquilo. Hoje é um tete a tete com a Pri, mas fala com o Léo. Fala com o Léo, isso aí. Então, deixa eu falar algo para vocês, ouvintes. Muito boa noite aí para todo mundo que tá chegando aí agora na nossa live. Né, que vocês podem ficar bem à vontade, fazer muitas perguntas para esse casal. Como hoje é Dia dos Namorados, você pode talvez fazer as pazes com seu namorado através de uma pergunta. E vocês podem voltar a reconciliar também. Muitas vezes está bravo com o Dia dos Namorados que não ganhou aquele presentão, mas o seu marido já é um presente, a sua esposa já é um presente. Eu estou falando isso porque a minha esposa... Tudo isso aqui como presente. A minha esposa falou assim, cara, tu não comprou nada hoje pra mim. Eu disse, cara, olha aqui, tudo isso também, né? E também tem o teu bebezinho, né? Olha o presente aqui. Então, mas muito bem, vamos seguir aqui então com o nosso podcast, porque realmente a hora ela passa muito rápido e nós temos muita pergunta para você responder também no Instagram ali, né? Show de bola. Tá? Então, conte um pouquinho mais aí da história de vocês, como vocês conheceram, como foi aquele primeiro olhar. A gente sempre gosta dessa primeira pegada, porque às vezes tem aquele olhar assim, pô, olha só aquela menina, olha aquele rapaz e tal, e dá aquela química, sabe? Conta pra nós um pouco como foi esse encontro aí de vocês. Eu acho que essa pergunta eu vou responder, porque assim, homem, ele passa batido por vários detalhes, né? Então vamos lá. A primeira vez que eu vi o pastor Diego, eu não sabia que ele era pastor ainda, então ele tava gravando um clipe lá na sede da Mãe de Cristo. E eu tava lá de muleta. Mas eu tenho testemunhas. Já começa a primeira discórdia aqui que eu não vi. Mas enfim, continua. Eu que tô contando. Então tá. Então nosso primeiro momento foi assim. Eu recém-operado do joelho. E eu tava lá com minha muleta rosa, né, porque eu sou dessas. E aí, de repente, vem um árabe na minha direção, nunca vi tão barbudo na minha vida, dizendo assim, moça, por gentileza, a gente tá num clipe, né, uma coisa de imagem. Será que você poderia se colocar ali do lado da tua muleta ou ir lá pra trás? Gente, a minha vontade, porque assim, eu tava recém voltando pra igreja também, então tipo, tinha todo um enredo. A minha vontade era pegar aquela muleta e tacar a cabeça daquela pessoa, daquele árabe, né? E eu disse, gente, não tô acreditando que eu tô dentro da igreja e não tem uma inclusão pra quem está voltando de uma cirurgia. Eu fiquei muito chateada. E aí tinha o meu primo do meu lado e eu não saí do lugar, gente, desculpa, sorry. Mas essa foi a nossa primeira impressão. Mas agora conta como foi o depois. Eu não lembro dessa história. Mas
tem testemunha. Eu não lembro dessa história, mas pode falar da verdadeira agora. A verdadeira, Pode falar, a daquela do verdadeira, retiro. que ele não parou de me incomodar depois, quando eu cheguei no retiro de liderança. Me deram uma bolada no rosto, e aí quebrou o meu óculos escuros. Ele, ai, deixa que eu arrumo pra você, e não sei o que, e toda hora querendo falar comigo. Aí veio uma situação bem interessante, porque eu acho que desde o momento que a gente se conheceu, existia um propósito de Deus, né? Que não tem como a gente não falar sobre isso. Porque a primeira pergunta que ele fez pra mim foi: o que é igreja pra você? E eu naquela época estava muito machucada com a igreja. Então, o meu esposo, eu posso dizer que ele foi o sacerdote do meu coração e dessa junção com Jesus também. Então, ele foi o responsável por me apresentar de fato Jesus. E eu, assim, sou muito grata a Deus pela vida dele. Eu acho que essa é a história verdadeira. Essa é a verdadeira? É, mas ele que se apaixonou Então primeiro, vamos lá, com ó. certeza. Então vamos, ó, por isso que os homens hoje, vou defender os homens aqui, Vamos os homens lá. solteiros, porque as mulheres solteiras reclamam que os homens não têm atitude. É porque não chega, porque não fala, porque muitas, né? Claro, olha só, eu fui tentar ser gentil com ela, ela quebrou o óculos, tomou uma bolada na cara, eu fui ver, tá tudo bem, ela já achou que eu tava dando em cima dela, viu como é que é? Gente, Não, não tava. não Não, tava. de Deus. A gente Deus. tem um negócio Não, aqui de diante de Deus Então eu conheci ela lá, ela tava com cabelo azul na época, É, por isso que ele se apaixonou. e cabelo feio azul. Mentira, não, mentira. Ela tava com cabelo azul, a gente teve conheci ela a primeira vez, a gente visto ela na igreja, quando ela foi no retiro e tal, e de lá começamos a daí realmente se aproximar, né, começar a falar mais sobre o evangelho, começar a falar sobre como o que cada um entendia e aprender ali um com o outro sobre o evangelho. Ali a gente começou a ter uma certa ligação. Então tudo começou a partir daí. Depois nós já começamos A trabalhar junto. a trabalhar juntos, né, Compaixão. no Compaixão, fazendo eventos evangelísticos que a gente fazia. Então o começo foi sempre Com propósito. propósito. Eu Essa acho que é a a verdade. nossa união, ela, além do coração, né, tem sempre um propósito. Teve um propósito muito claro desde o início. Mas eu quero pegar um gancho. Jovem, quando tiver retiro de igreja, presta atenção. Pega a dica, a gente esqueceu no retiro. Né? Então fica a dica aí. Só uma dica pros solteiros aí. É, Quem pegou, pegou. é que nem eu falo, né? É mais fácil conhecer na igreja do que conhecer na balada, Pelo né? amor de Deus. Eu conheci a minha esposa na balada, né? Ela fugiu da mãe dela, então eu achei ela lá na balada. Eu disse, pô, essa guria tá perdida comigo, coitada, né? Ela era uma guria bem correta, né? E ela que me colocou nos eixos, a gente tá há 16 anos, né? Oh, 16 maravilhoso. namoro, Um namoro, um noivado. Dia dos namorados, estamos 16 vezes Olha já só. juntos, né? Ah, legal. Então Legal. é mágico, né? Tu é velho então assim, mano? Não, aos Tô 17, brincando. não, aos 17 anos eu casei com ela, né? 17 anos? 17 anos, a Caramba. gente se juntou as nossas mudas Que legal. e fomos morar junto, né? E de casado acho que tem 8 ou 9 anos, assim, que a gente, depois que a gente se converteu e tal, toda a jornada, Aí né? legalizou. Depois eu falo lá no, legal. na Pri. Legal. É. Então, assim, ó, me fala como é que foi esse desafio de vocês, assim, nessa jornada que vocês estão juntos até hoje, porque não é fácil o casamento, né? O casamento a gente decide amar, né? E a gente não ama só as qualidades, né? A gente tem que amar os defeitos também. Como é que é esse amor, assim, como é que vocês vencem esse desafio que aparece? Porque aparecem muitos desafios, né, durante o casamento ali. Como é que vocês superam isso como casamento, como casal? Então tá, então vamos lá. A primeira coisa, como a gente acabou de falar, é que a gente se conheceu muito antes do casamento, né? A gente trabalhou junto durante muito tempo, então o pastor Diego, na época, era ele em todos os momentos. Ele era mais grosso, ele era mais incisivo, mais líder, mais posicionado. E às vezes a pessoa diz assim, eu vou casar e eu vou fechar os olhos, aí a hora que eu caso eu abro os olhos. Eu acho que isso é muito conto de fadas e as pessoas hoje em dia, elas querem um relacionamento pronto, né? Elas querem que todo mundo já esteja ok, do jeito que elas gostariam que estivesse. E como a gente foi muito amigo, a gente foi sempre muito verdadeiro como nós éramos. Então os defeitos dele, eu já via todos eles. Então quando casei, eu não fui às cegas. Eu sabia onde eu estava me colocando. Então hoje, quando às vezes sai uma coisa mais grossa, mais ríspida, eu fico chateada, eu acho que não justifica, mas tipo assim, não é algo que me tira do sério, não é algo que é insuportável, né? Vamos dizer assim. Então, a gente se conheceu muito nesse período de amizade, trabalhando junto. Então, eu acho que essa questão de conhecer bem antes de casar, ter uma amizade sólida, né, no reino do Senhor, isso é muito importante para que o casamento possa depois ser consolidado conforme o tempo. Eu acho que um casamento, né, para vencer os desafios do casamento, aquilo que é essencial é o companheirismo e a gente, é o que eu sempre falo para os jovens, né?
sou pastor de jovens, então a gente sempre aconselha pessoas nessa área principal dos jovens, né? Eu sempre falo, o problema é que as pessoas casam com uma miragem. Elas casam com uma miragem, elas casam esperando que a pessoa mude ou esperando que a pessoa seja aquilo que ela quer que seja. E poucos casamentos dão espaço um para o outro ser quem são. Então, nosso desafio como casal, e é o nosso desafio, e eu acho que é também o que nos salva, então ao mesmo tempo que é o nosso desafio, mas é o que nos salva e que nos mantém, é tentar criar esse espaço onde ela pode ser ela, onde ela não é a pastora, ela não é a mãe, ela é ela, e eu posso ser eu. E dentro disso a gente se amar e se ajudar e ter esse ambiente de proteção. E, infelizmente, o casamento, ele muitas vezes é um palco para julgamentos, né? Um fica julgando o outro, quem quer estar certo mediante as pessoas, tem sempre esse roupante. Então eu acho que... Como se fossem inimigos, né? Se tornam realmente inimigos, por quê? Porque querem ter a razão e tudo mais, né? Então eu acho que o grande segredo para você vencer as dificuldades, e elas vão aparecer, né? É esse espaço de companheirismo no casamento. De deixar o idealismo de lado e enxergar quem a pessoa é. Porque, por exemplo, assim, eu já atendi muitos casais. Você é pastor? Não. Não? Não. Mas se perguntar pro pastor, se é o líder de jovens, a gente atende, né? Então, tipo assim, o que a gente vê muitas vezes? Que um dos cônjuges, ele não dá espaço para o outro realmente falar o que ele sente. Isso geralmente é o dominante, né? No nosso caso, nós dois somos dominantes. Então a gente é extrovertido os dois. Então a gente, né, tem muita essa dificuldade, por quê? Porque a tendência é eu abafar ela e ela me abafar. É a tendência. Num relacionamento que tem um extrovertido e um introvertido, o que vai acontecer? Um sempre vai abafar o outro e o outro sempre meio que vai ceder, né? Então eu acho que esse grande desafio do casamento, para todos os casais, eu acho que o grande sucesso é você criar um ambiente seguro para que você possa conversar. Então, por exemplo, você, Léo, você tem que chegar na tua casa e saber que não existe melhor amiga do que a tua esposa. E que ela vai te proteger, que ela vai te blindar, que ela vai te encorajar, que ela vai te corrigir, que ela vai, né? Você tem essa... E a mesma coisa sua esposa tem com você. Saber que ali é esse lugar. O lar, eu acho que tem essa questão do sagrado, entendeu? O que é o sagrado? Não é uma coisa, nossa, mística, vamos botar uma Bíblia aberta. Não, o lar sagrado é essa coisa íntima, né? A Bíblia vai dizer que maldito é aquele que revela um segredo. E o casal, todo casal tem segredos. Todo casal, no caso, você conhece a tua mulher como ninguém. E a tua mulher te conhece como ninguém. Então, quando o casal começa a expor os segredos um do outro, é onde deixa de ser um lugar sagrado, deixa de ser um lugar protegido e acaba sendo o quê? Um alvo, muitas vezes, de Satanás, do inimigo. O casal cada vez se afasta mais. Então, eu acho que essa é a grande... Quando a gente começou... que o lugar falou, eu acho que a gente sempre foi muito companheiro, assim, como a gente foi amigo muito tempo, durante 2 anos, e a gente foi se conhecendo e tal, a gente conseguiu trazer isso, mas é um desafio manter isso, no casamento, porque o casamento ele é desafiador, mas eu acho que o que nos ajudou lá atrás foi ter essa amizade, foi ter essa, antes de envolver qualquer coisa, né? Antes de envolver, vamos namorar, vamos casar, antes de pensar nisso, nós se conhecemos. Então isso acho que foi um grande aliado para que a gente vença as guerras, né? Porque não é só conjugais. Eu e ela lideramos um movimento chamado Compaixão, nós somos pastores de jovens, nós temos vários desafios, né? Então a gente está muito junto sempre. Então o que faz a gente vencer os desafios é essa questão, sabe? É eu poder olhar para o lado e saber que eu tenho uma companheira, eu acredito que ela olhar para o lado e saber que tem um companheiro, mas é um desafio, não que a gente seja perfeito, entendeu? Não que isso aqui, não é, a gente tem discussões, a gente tem situações difíceis, humanos, né? Mas a gente sempre tenta voltar para a essência. Então acho que o que manteve esse casal unido? Por que você se apaixonou pela sua esposa? Por que vocês ficaram juntos? A gente tem que tentar sempre voltar a esse início para não se perder no meio do caminho. Amém. É isso mesmo, pastor. Vocês falando, e realmente a gente tem que buscar a ser gente, né? A gente quer fantasiar algo ali dentro do casamento, tentando agradar um, tentando agradar o outro, e esquecemos que nós somos gente, nós somos falhas, né? Nós vamos pecar, mas a questão que você falou de arrependimento, né? A gente chegar a ter uma desavença ali, mas chegar no mesmo ponto já ter o arrependimento, onde é que eu errei, vamos conversar, acertar aquilo ali, acertar esses pontos, e realmente é isso que forja o casamento, né? É isso que leva cada vez mais
além, né? Esse combustível que nós vamos chegar até depois do fim, né? Que é o casamento, né? É isso mesmo. E também nós estava vendo ali que vocês fazem parte do movimento de jovens lá da igreja. Como é que surgiu isso no coração de vocês, para vocês trabalhar com os jovens? O que chamou mais atenção na pastora Pri, no pastor Diego, para trabalhar com essa juventude? Então, eu comecei a pastorear um pouco antes da pastora Pri, né? Quando ela me conheceu, eu já era pastor. E eu trabalhei, eu pastoreei jovens desde quando eu era jovem, eu cuidava de jovens, eu liderava jovens, né? Então, eu com 18 anos, eu já liderava os jovens da minha igreja. Então eu já era meio líder, então já tínhamos, então assim, eu sempre me lembro nessa questão ministerial, sempre ensinando, sempre dando de uma coisa. Só que daí eu assumi o primeiro culto de jovens como pastor, de jovens como líder de jovens em 2009. Eu já não lembro nem a data, acho que foi 2009, na Mais de Cristo, eu fui pastor de jovens na sede durante 2 anos. Depois eu fui pastor de jovens mais uma vez em outra cidade, a denominação, durante 3 ou 4 anos. E o que aconteceu? Quando eu voltei, quando nós estávamos na Mais de Cristo, foi quando a gente se conheceu, ela era líder de um GC e eu era um líder de GC, porque eu tinha recém voltado para Mais de Cristo. Eu não era maior que dele. Não era, ela perdia para mim, inclusive, ela tinha menos pessoas, né? Então o que acontece? Então ali, eu já conhecia ela envolvida no GCs, eu também estava envolvido no GCs e depois de um tempo passando, nós somos enviados para Palhoça, para a igreja da Palhoça. Só que a gente viajava fazendo os eventos do Compaixão e tudo mais. Aí aconteceu a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, né, a gente ficou em casa e começou a fazer um pequeno grupo via celular. Acho que tinha 8 pessoas na primeira, a gente fez de celular. E daí assim começou em 2 meses, eu acho que tinha mais de 40, 60 mais de 40, 60 pessoas. Aí foi para a igreja, começou a poder abrir para fazer. E daí dali, 2 meses depois, virou um culto de jovens. E hoje nós temos temos bastante jovens ali na igreja, graças a nossa igreja tem uma juventude bem forte, né? Então, eu penso que assim, eu não escolhi trabalhar com jovens, é o Senhor que me escolheu, sabe? Então, até esse dia um pastor perguntou para mim assim, pastor, você não pensa em assumir uma igreja? Cara, eu nunca pensei em ser líder de jovens, o Espírito Santo que fez. Então, se um dia, não que eu faça planos para isso, né? Eu acho que o Senhor, o Espírito Santo vai dirigindo, né? Eu gosto muito de jovens. Eu me identifico muito com essa característica de cuidar no começo da vida, direcionar as pessoas, trazer muito evangelismo, né? Então nós temos essa pegada muito forte. Então eu vejo que foi o Espírito Santo que foi nos direcionando e há uma alegria, uma leveza em fazer esse trabalho, né? Mas uma coisa que é interessante falar, Léo, que lá no início, quando a gente chegou na Palhoça, a gente estava liderando louvor, a gente foi chamado para liderar louvor, intercessão, né? E essa parte, assim, da adoração do culto mesmo. E tinha uma líder de jovens. Só que daí o que aconteceu? Nesse período de tempo, eu tive um sonho, lembra disso? Lembro. Eu tive um sonho e foi muito espiritual aquele sonho. Eu lembro até hoje com detalhes que eu estava num galpão enorme de 2 andares e lá no 2º andar eu olhei e tinha um bebê. E ele tava de fraldinha e ele ia cair lá de cima. E eu disse, Diego, no sonho, né? Ele vai cair. E ele não conseguia ver, só eu via. E aí eu me apavorei, ao invés de ir pra pegar o bebê, eu fui pra trás. E nesse que eu fui pra trás, vi muitos bebês. Era uma multidão de bebezinhos, todos lá em cima. E todos vindo. E eu disse, caramba, é muito bebê. Cara, era assustador, era muitos. E aí eu vi uma porta, saí correndo nessa porta. Daí tinha, tipo, cara, a questão do sonho, que é tudo, né? Às vezes tem um negócio meio doido. Aí tinha um cara de boina, com uma camisa listrada. E ele dizia assim, sabe esses bebês? Eles já são todos meus, vocês não vão conseguir salvar eles. Ele disse, você está repreendido em nome de Jesus. Eu sei que eu lembro que eu repreendi, eu voltei assim para onde eu estava e eu me via deitada, era uma coisa louca, assim, foi uma coisa muito espiritual. E nisso a gente falando com o pessoal da intercessão na época, eles tiveram o mesmo discernimento que nós, que eram bebês espirituais, que eram jovens, sabe? E a gente não sabia como que isso ia acontecer. E logo em seguida, né, nunca, só fomos com a intercessão, não falamos mais com ninguém na época, eu acho que foi o pastor talvez, eu acho que nem pastor soube. Aí logo em seguida o pastor Gisiel nos chama, que era ele que estava liderando na época, dizendo assim, ó, a líder de jovens entregou o trabalho e eu preciso que vocês comecem um GC, nem que seja online, para que esses jovens não fiquem perdidos. E foi onde começou o GC online de 8 pessoas e assim sucessivamente. Então foi uma coisa muito doida que o Senhor fez. E hoje a gente está aí. O Espírito Santo vai movendo, né? A gente tem essa questão. Então a gente tem muito essa questão de direcionar mesmo, de caminhar junto. E então isso age muito no nosso coração. E já pegando o gancho ali do Compaixão, né? Compaixão Club, né? Que até a
a minha sobrinha faz parte, a Maria Eduarda, É, né? sério? Ela é minha sobrinha Que lá. legal. A Raquel apresentou pra nós ali, a gente foi Raquel é falando. maravilhosa. Aí eu falei, pô, por que vocês não encaixam ela tá passando uma dificuldade de adolescente, né? Da idade ali e tal. Sim. Né, começa a aprontar e também não tem uma referência Aí pede pro pessoal forte, da live né? botar a hashtag Eu Conheço Compaixão Club. E daí, Fala, então, ela foi direcionada pro Compaixão. E como esse projeto tem abençoado vidas, né? Então, como surgiu esse Compaixão, esse arder no coração, esse fogo, sabe? Conta um pouquinho pra nós desse projeto do Compaixão. Então, o Compaixão, ele nasceu... É o Compaixão Movimento como um todo, O né? Compaixão Movimento nasceu como um todo. Eu fui missionário na Chico Mendes, não sei se tu conhece Sim. ali, durante 2 anos, em 2006. Foi 2006 a 2008, se eu não me engano, eu fui lá. E eu fui com aquele sangue evangelista, né? Então assim, aí jejum, oração, aí fui. E a gente viveu um tempo maravilhoso naquela igreja, só que algo me deixava muito frustrado, que a gente ficava só dentro da igreja. Eventos, cultos. E a igreja, e vai, tipo, daí o congresso é um avivamento, daí segunda-feira Bolha. tudo a mesma coisa e tal. E aquilo foi muito forte. E eu não sabia o que fazer, porque na época eu tinha 20 anos, eu não sabia o que fazer. Eu só tinha isso, e uma vez eu me lembro que eu estava no cenáculo orando, e o Espírito Santo soprou uma frase no meu coração, que até hoje é um dos nossos lemas, né? Além das 4 paredes. Nós precisamos tocar a cidade, o evangelho precisa tocar a cidade. Eu não posso pensar só na igreja local, eu preciso tocar a cidade. E depois de ali foi sendo construído. Então, em 2016, final de 2016 nós lançamos o CD, começou com a música, né? Era de mais compaixão na época, né? 2017 ela já começou a fazer o evento desde o primeiro evento. Então a gente fazia eventos ajudando instituições carentes, mas Deus sempre tinha prometido pra gente esse braço da educação, esse braço, a gente não queria, porque já falava, por que você não tem um projeto na cidade? Não, nós queremos abençoar quem já faz e tudo mais. E em 2022 começou o clube, que foi um contraturno, né, que começou a dar o pontapé inicial do movimento na base de educação. Então, o Compaixão, ele é um movimento cristão de desenvolvimento pessoal, né? Então, ele é um movimento cristão de desenvolvimento pessoal. Então, qual é o propósito? Então, a gente usa música, esporte, educação, poder da comunidade para direcionar os jovens, direcionar pessoas a fazerem a diferença. Então, nasceu do quê? De trazer o evangelho para a arena pública, entendeu? Trazer o evangelho para pegar na mão de um jovem ou de uma pessoa que não vai na igreja, pegar na mão dela e trazer, nós vamos caminhar junto com você. Então, o Compaixão, ele veio dessa questão. Aí surgiu o clube, né? Acho que essa parte eu vou falar. Pode falar? Essa parte do clube é muito interessante falar, porque desde 2017 que a gente fazia esses eventos para ajudar as instituições em si, era muito assistencialismo. E desde então a gente via assim, cara, qual é a diferença que a gente está fazendo além de dar os alimentos, Porque o né? que acontecia, todas as comunidades que a gente ajudava, a maioria, por exemplo, era trabalhos emergentes, ou seja, com drogado, com coisas que não tem, tipo assim, Idosos, você socorre. crianças. Mas a gente pensava, pô, não tem nenhum trabalho preventivo. Não tem nenhum trabalho que vai na raiz. Daí a gente ia conversar com... O Espírito Santo fazia isso. A gente ia conversar com as pessoas que estavam na casa, ia conversar com o dono da comunidade, ou com as pessoas que estavam lá envolvidas. E o que acontecia? Eles falavam pra gente que tudo começava na adolescência. Então a droga começava na adolescência, a gravidez que deu errado começou na adolescência. Então tudo começou na adolescência. Daí foi onde, né, o Espírito Santo foi trazendo. E aí, como a gente estava já gerando em oração essa parte, cara, o que nós vamos fazer para prevenção? E ainda não tinha surgido essa questão, né? Até que a gente passou um período difícil com a nossa filha, né? Que foi a Isa, a questão da internet, telas, enfim. E aí, nisso, a gente disse, cara, é agora, é urgente. E muitos pais começaram a procurar a gente simultaneamente, né? Na mesma situação, então foi onde o clube nasceu. E quando nasceu, já veio essa turmada toda, acho que já mais de, cara, eram 27 alunos, né? Era muito aluno no início, assim. Foi uma urgência, assim, que a igreja tinha, que a comunidade tinha. Então, muita gente de fora, que nem era da igreja, que também estava participando. Então, foi uma coisa, assim, que... Então, nosso desafio é o quê? Desenvolver, porque às vezes o culto é maravilhoso, a experiência do culto é maravilhosa, mas ela não é suficiente para um jovem, para um adolescente, porque ele tem fase de formação. Então, se a gente não desenvolver, se a gente não oferecer uma proposta de valor, certo? E não envolver esse cara, esse jovem, em algo do evangelho, e como ele, através do evangelho, vai enxergar as profissões, como ele, através do evangelho, vai enxergar o que é família, como ele, através do evangelho, vai enxergar o que é profissão, a gente vai deixar para que o mundo faça isso.
Porque não conseguimos fazer isso no culto. Não adianta, isso é educação, é escola, é trabalho, é dia a dia, caminhando junto, né? Então esse foi o grande desafio e graças a Deus o Senhor tem provido milagrosamente para que a gente continue sempre com as portas abertas. Então a gente tem hoje mais de 70 alunos, se for unir todos os alunos que a gente tem, né? Que são pessoas que caminham semanalmente junto, se desenvolvendo para a vida a partir... O GPS também, né? É importante falar que não é só o clube, tem o GPS que Clube, GPS, que são os jovens e jovens adultos. Isso faz tudo parte do Compaixão. Parte da educação do Compaixão, né? Então a gente tem esporte, a gente tem movimento de esporte, que é o né? Esporte e nutrição, a gente tem um movimento de educação, que são os cursos GPS, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, e nós temos a música, né? E a música também é muito forte, então a gente tem a música no YouTube, a gente tem as melhores coisas, a gente tem, né? Então, assim, é um movimento de desenvolvimento pessoal. É um movimento para desenvolver, para fazer você enxergar a tua vida biologicamente, teu corpo, como que teu corpo glorifica a Deus, como que você desenvolve o teu corpo, como é que você desenvolve a tua mente, como é que você desenvolve as tuas emoções. Então a gente tem toda essa coisa a gente adapta para os adolescentes, mas também para os jovens adultos e tudo mais, né? Então, e é muito legal que os adolescentes, a gente recebeu muito testemunho dos pais de mudança deles, inclusive na nossa casa a gente teve a Isadora, né? Como principal. A nossa filha é a grande referência. É a grande referência que a gente tem. Hoje ela é outra menina, é incrível assim ver o agir de Deus. E foi tão interessante que culto passado, 2 adolescentes sentaram do meu lado para assistir a pregação do pastor, aquela coisa toda. Vou sentar aqui contigo, pastor. Senta aí. E eles ouvindo a pregação, de repente o pastor falou uma questão que não estava na Bíblia. Ele se enganou na palavra, né? Às vezes a gente se confunde falando, né? E aí eles na hora, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz tal coisa, a gente leu lá no clube. Vocês prestaram atenção, né? Prestei atenção, foram lá, acharam na Bíblia, mostraram. E realmente, de fato, aquilo que o pastor falou não condizia com aquele negocinho que ele falou, sabe? E foi muito engraçado como eles estão despertos, né? Uma coisa tão, às vezes, tão simples de dizer assim, mas vocês fazem devocional antes de começar a aula? Sim, porque isso dá base para o adolescente também não aceitar qualquer coisa que está ouvindo, mas ele filtrar, peraí, isso é verdade? Não é? Isso realmente a Bíblia diz? Então, tipo, a gente forma o adolescente crítico também para a vida, né? Como um todo. Então, foi bem bacana esse testemunho. Mas, assim, é muito legal falar, né? Porque o Léo comentou da sobrinha dele, né? Esse retorno dos pais, né? Inclusive, esses dias ele estava me falando da sobrinha que tá vendo diferença. Oi, pastor. E porque, tipo assim, a gente quando já tem um filho indo lá na igreja e tal, a gente sabe que é um pouquinho mais fácil, né? Mas você trazer uma pessoa que não tem costume de estar na igreja, né? E você vê que os pais também não são. E aí você ouvia a mãe falar, nossa, minha filha tá gostando muito, tá fazendo até devocional, né? Tá falando, tá fazendo até devocional. Aí a gente tá... sabe? A gente recebeu ontem, ou hoje, um testemunho de uma mãe que foi frequentar Mais de Cristo sede, porque o filho participou do Compaixão Club ali, ela amou o trabalho e tal, e foi querer conhecer que igreja é essa, né? Então, de uma certa maneira, nós estamos linkados a Mais de Cristo, né? Então, mais que nós não somos um ministério da Mais de Cristo, Compaixão é um ministério para eclesiástico, mas nós acabamos linkados por isso, porque vai conhecendo, acaba conhecendo a Mais de Cristo e tudo mais, né? Então, essa família foi conhecer a igreja, o evangelho, por causa do projeto. Então, esse é o nosso desafio, né? Como eu falei, é ir além das 4 paredes, é trazer o evangelho para a sua vida, como um todo. Então, adolescente, imagina, olha, quando eu era adolescente, o evangelho que foi apresentado para mim era o evangelho que me preparava para o céu. Então isso é muito castrador, é totalmente castrador, porque você falar para o adolescente, tá cheio de vida, que quer viver, que tem sonho, que tem objetivo, não, mas o nosso objetivo é morar no céu. Então isso é um erro gigantesco, né? Então o evangelho, a Bíblia vai dizer que Deus tem novo céu e nova terra. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai anunciando o reino de Deus chegou, o reino de Deus é chegado. Ou seja, uma nova realidade através do Espírito Santo é uma nova realidade. Então o jovem, o adulto, o adolescente é chamado a manifestar o reino de Deus através das suas profissões, através da sua família. Então, você dá uma lente para esse adolescente enxergar a vida. Porque, por exemplo, na minha época tinha muito assim, ó. Quando eu estava trabalhando no mundo secular, essa era a palavra, né? Aí eu estava fazendo coisas do mundo secular. Mas daí quando eu estava na igreja servindo, eu estava servindo a Deus. Né? Isso é uma mentira.
né? Eu estou servindo a Deus aonde eu estiver. Eu sirvo a Deus quando eu sou marido, eu sirvo a Deus quando eu sou pai, eu sirvo a Deus quando eu vou no cinema com meu filho, eu sirvo a Deus quando eu estou lá fazendo uma hora extra no meu trabalho. Eu não sirvo a Deus só quando eu estou na porta, eu sirvo a Deus também quando eu estou na porta, eu sirvo a Deus quando eu estou no louvor, claro que sim, mas a vida Integral. do Evangelho não se resume a 2 horas, ela se resume ao integral. Cristo é o rei de tudo, né? Cristo é o rei de todo o nosso coração. Então tudo que a gente faz, se a gente faz essa mesa aqui, o cristão vai fazer essa mesa, ele não vai deixar um parafuso solto, ele não vai deixar um defeito sem ninguém ver, porque ele não está fazendo para o homem, ele está fazendo para Deus. Então essa é a grande característica do povo de Deus. Então esse é o nosso desafio, trazer o Evangelho para além desse culto de domingo, trazer o Evangelho para além dessa questão de, claro que a gente espera novo céu e nova terra, a gente espera que Jesus vai voltar, né? A Bíblia vai dizer que existe a consumação de todas as coisas. Boba, mas entre o início e a consumação há uma grande história, há um movimento aqui feito pela igreja que nós precisamos preparar os jovens, adolescentes, os adultos, para entender, cara, calma aí, o Evangelho não está só nessa, o Evangelho está em tudo. O Evangelho me responde a tudo. Então, por isso que essa frase, além das 4 paredes, é uma coisa que marca muito a gente. E é muito engraçado porque um pastor uma vez falou pra você, né? Não precisa estudar. Nós vamos ferrar, né? Tipo assim, cara, meu pastor na época da igreja falava isso. Hipergraça. Entendeu? Tipo, caramba. Você não, por que você vai estudar? Jesus vai voltar. Então assim, por que você vai se preocupar com o planeta? Gente, Jesus vai voltar e vai destruir tudo. Olha só, que tipo de coisa então, por que você vai cuidar do meio ambiente? Por que você vai cuidar das relações? Por que você vai fazer uma psicologia para entender o ser humano? Jesus vai voltar, tudo isso aqui. Então isso é muito pequeno, né? Só que infelizmente, né, era naquela época, né, há 20 anos atrás, a mentalidade de alguns era, né? Não de todos, porque outros mas muitos eram. Então, graças a Deus, a gente tem tentado trazer isso mesmo, de quando você está fazendo engenharia, você está fazendo engenharia para a glória de Deus, e você vai ser um bom engenheiro para a glória de Deus. Só o fato de você ser um bom engenheiro para a glória de Deus já é evangelho, entendeu? Já é evangelho, você está trazendo ali o caráter do Espírito Santo, você está trazendo ali a dinâmica do Espírito Santo para a tua profissão. Pastor, Pode tá a falar. Suneli aqui na live, já deu boa noite, falou que é boa fechamento. noite. A Luísa Desencalhou, entrou tá feliz. agora. Deus tá Tem Agora umas noivou. ex-pindolas. Tem uma moção do Desencarando Pedro. um monte aí, Tem ó. uma live, cara. Fica ligado aí, ó. Ó, tem Você uma que tá aqui solteiro, sexta-feira à noite, 10 horas da noite. Mas ela falou Vai Priscila lá. e Diego. Tem também uma cantora que é lá do Rio de Janeiro, Vânia Franco, é lá da igreja do Silas Malafaia. É meu? Manda um abraço pra ela aí, ela tá Deus te conhecendo abençoe. hoje. Como é que é o nome dela? É Vânia Franco. Deus abençoe, Vânia Franco. Deixa abençoe, Aí, minha a galera gente. tá chegando junto aqui. O pessoal já quer já Eu tava música. no Rio esses dias. O pessoal hein? já quer já a música do As Melhores Coisas, só pro final, já Só pro falei. final. Então aqui eu tava vendo também, Pri, você tem o tete a tete com a Pri. É, viu? Conta- Fala com o Léo, desse teste capim. Então olha só que honra, né? Estamos aqui falando com o Léo e também tete a tete com a Pri. Né? Conta desse projeto maravilhoso aí também que você faz aí sobre esse podcast. Ah, muito bom. Então, o que que acontece? É um podcast do Compaixão em Movimento, não é só meu, né? Tá dentro dessa vertente da comunicação, dessa questão que a gente tá comunicando o evangelho de todas as maneiras. E eu sou muito comunicativa, né? Todo mundo que me vê, inclusive meu esposo que disse, cara, tu é muito comunicativo, tem que fazer alguma coisa que tenha a ver com o teu dom. E eu não me achava comunicativa, ao contrário, eu era sempre backstage, eu sempre gostava de servir água, estar na porta, e eu amo ainda, não parei de amar, mas tipo assim, ele disse, cara, tu tem que comunicar aquilo que Deus está te dando, tu tem uma fala. E eu olhando assim os podcasts como um todo, eu vejo que muita gente chama as pessoas famosas já. Por quê? Porque vai dar Ibope, porque vai dar visualização, porque é legal ouvir uma pessoa que tem uma relevância, já chegou lá, né? Mas o Espírito Santo soprava muito sobre o meu coração, dizendo que existiam pessoas comuns com histórias extraordinárias, para que ele já estava se movendo, independente se é famoso ou não. Lá a pessoa lá, como é que eu posso dizer? Tá lá, recusa, e às vezes nem aparece tanto, mas Deus está fazendo uma obra ali naquele lugar. Então, pessoas com histórias extraordinárias com Deus. Independente se é famoso, se não é, como que é a história, todos temos uma história com Cristo, né? Aqueles que já se entregaram, enfim. Então, eu venho comunicar essas histórias, esses testemunhos, aquilo que Deus está fazendo hoje, agora. Não é um Deus que fez milagres só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá na Bíblia, tantos anos atrás, não. Ele faz ainda hoje, ele opera ainda hoje, ele é vivo, né? Então, a gente mostra através do tete-a-tete com a Pri essa questão. E claro, é onde a gente também comunica nossos eventos, onde a gente comunica o que está acontecendo no Compaixão como um todo. A ideia do tete-a-tete com a Pri, eu acho que é muito essa questão de, por exemplo, assim, nós vivemos em uma cultura que busca essa questão da fama. A gente vive uma cultura
que busca essa questão do nosso, o cara tá hypado. O cara, não sei se é a palavra que usa, tô dando aqui, tá minha filha aqui. O cara tá não sei o que, certo? E parece que Deus só se move e Deus só faz coisas que, tipo assim, com pessoas que estão lá em cima, né? E quando você vai sentar do lado do banco da igreja, ou você vê, cara, sério que tu tem essa história, é sério que você teve essa experiência, e você começa a ter coisas comuns, né? Pessoas comuns, pessoas que não estão, mas que tem tanto para nos ensinar, que tem uma experiência, uma bagagem para falar ali, que aquele testemunho vai falar com alguém e tudo mais, né? E edifica novamente a nossa fé, edifica aquilo que a gente estava, às vezes tem muitos adormecidos por aí que você vai dizer, caramba, ou muitos murmuradores, né, de plantão que reclamam de toda a vida, achando que a sua vida tá uma lástima, de repente você ouve como uma pessoa passou, você diz, caramba, isso aqui não é nenhum problema para mim, olha o que a pessoa passou, então é muito... Estou falando aqui, história de gente como a gente. Isso aí. Gente com a gente. Gostei, vou começar a usar isso aí. Gente com a gente. André. Cara, eu vejo assim, vocês, tem muitos projetos juntos, a igreja, tocar no culto, o pastor Diego também é músico, né? E você também faz um monte de coisas dentro do reino, né? Sim. Como é que vocês equilibram isso sobre a responsabilidade, sobre compaixão, sobre igreja, ministério? Como é que vocês, família, né? Que nós também temos vida, né? Longe do ministério lá, nós temos vida dentro da nossa casa. Como é que vocês equilibram isso como casal, sabe? Então, assim, primeiro a gente tem uma equipe maravilhosa, né? A gente tem uma equipe que se 100% das pessoas que trabalham com a gente hoje nós temos acho que 8 pessoas trabalhando. Mais? Bem mais. Tem pessoas ali, né? Então assim, se eu falar para eles 3 horas da manhã, gente, 3 horas da manhã nós precisamos estar juntos, eles vão estar juntos. Ou seja, a nossa equipe é uma coisa assim, é um presente de Deus. Então isso é uma dádiva. A gente não até bom falar que a gente nunca chamou nenhum deles da equipe. Foi algo que o Senhor foi nos apresentando e Deus uniu os propósitos. E eles foram falando que Deus, por exemplo, a última moça agora, ela trabalhava numa empresa. Entrou, hein? Glória, que medo. A última moça agora, ela entrou numa empresa, ela trabalhava numa empresa e ela disse que ela ficou uma semana tendo sonhos que ela trabalhava no Compaixão. Ela não conseguia dormir. E ela não conseguia dormir. Estratégias para ajudar. E tal. E daí ela chegou pra gente e falou, pastor, eu falei, mas eu não posso, né? Não conseguimos te dar o que você ganha lá e tudo mais. Falamos tal. Não, pastor, mas Deus está falando comigo. Eu falei, então Deus está falando contigo. Então primeiro assim, você mora com teus pais, certo? Então Deus vai falar com teus pais. Primeiro sinal que você vai falar. Segundo, não adianta você vir pro Compaixão e ficar fazendo o bico. Porque daí Deus não te chamou. Se você precisa fazer, certo? E 3, para que ela tivesse a certeza, convicção interior, né? Eu dei uma semana para ela orar e ela conversou com os pais. O pai nem é cristão, a mãe ainda é cristã, mas o pai não. E todos eles sentiram paz dessa decisão dela. A questão da segunda parte, que foi a questão realmente de ela conversar com o Espírito Santo, ter essa clareza, convicção de que ela não ia deixar um trabalho para ficar fazendo bico, mas que Deus ia manter ela, né? E assim, e com todas as 10 pessoas ali foi a mesma coisa. Nós nunca falamos de salário, nós nunca falamos de dinheiro, mais que eles recebem uma ajuda e com certeza, mas foi de maneira sobrenatural. Então a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje se não tivesse, assim, não, sem dúvida nenhuma. E daí a questão de tentar a gente tenta gerir prioridades. Então como é que a gente faz lá em casa? O que a gente usa como adaptar? A gente tem disciplinas. Por exemplo, toda terça-feira à tarde eu tenho um café com a minha filha, só eu e ela. Toda quarta-feira à tarde, o dia de manhã à tarde, nós temos nosso dia da família. Então nós vamos ter as disciplinas, né? Porque no culto já tem a própria disciplina. Sexta-feira é o nosso culto de jovens. Então, com a família, a gente tenta usar a mesma disciplina que a gente tem na igreja, de ter compromissos fixos em relação a isso. O único que a gente já está ajustando ainda é o nosso momento, que a gente tem um nosso momento, só eu e ela. E isso, às vezes, durante a semana muda aqui, muda ali, então a gente está nessa... Então a gente... Inclusive, uma coisa que a gente ensina, né, no GPS, que é o quê? Tá na cabeça, é um sonho. Tá no bloco de notas, é um objetivo. Tá na agenda, é uma realidade. Botou na agenda, tal dia, é uma realidade. Ponto, acabou, tá lá. Entendeu? Então, a gente tenta usar essa metodologia para que a gente consiga dar prioridade àquilo que é prioritário, né? E consiga fazer essa gestão, né? Então, hoje a gente é emergido nisso, né? Então, de manhã a gente tira, geralmente, para o Senhor,
né? A gente tira para ter esse tempo com Deus mesmo, e à tarde e à noite a gente trabalha e faz a questão. Mas com certeza, se não fosse quem o Senhor colocou do nosso lado, a gente não conseguiria fazer essa demanda toda, né? Foi o Espírito Santo. Nós estamos lançando nosso app agora, imagina. Então a gente tem um app que vai né? A gente, graças a Deus, acabou. A gente já acabou, agora só vai lançar. Mas temos mais de 20 cursos dentro do app com essa proposta, que qualquer pessoa do Brasil pode estudar lá, uma plataforma tipo Netflix, entendeu? E tal, e a gente consegue fazer isso. Então, assim, para que realmente leve o Evangelho, para que realmente ensine o Evangelho, para que realmente a gente consiga levar isso além das quatro paredes, ensinar, direcionar e tudo mais. É legal tu falar além das quatro paredes, porque eu falei lá no inicinho que ele me perguntou o que é igreja para você. E a minha resposta foi, né, que para mim igreja era além das quatro paredes. Então, tipo, desde então existia até as palavras... E toda a profecia que a gente recebe, né, geralmente quando fala isso, sempre vem nessa questão. Teve uma última, faz uns 2 meses, uma irmã foi na igreja, não é dessa cidade, ela foi no culto lá na Mesquita Palhoça, eu não ministrei o louvor, eu não subi no altar, eu não fiz nada no culto. E essa irmã foi no final do culto, ela chegou em mim tremendo assim, e tal, e ela diz assim: pastor, o que eu vejo é assim, assado, e vocês não foram feitos para ficar só dentro das quatro paredes. Uau. Então toda a profecia que ela falou, isso veio. Então sabe quando Deus fala com a gente, você sabe que Deus sempre usa aquela palavra-chave. Então com a gente, parece que Deus sempre lembra essa questão. É um desafio, e eu sei, é um desafio a gente ter essa mentalidade dentro das quatro paredes. É um desafio. A gente sabe também que é um chamado. É mais confortável ficar na bolha, é mais fácil ficar ali no conforto, é mais fácil, né? A Mais de Cristo, ela trabalha com 5 ministérios, né? Então nós temos uma igreja dos 5 propósitos, que é o apostólico, certo? Que é o que envia, que é o que os ministérios, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de jovens, é o que abre igrejas, né? O apostólico. Nós temos o profético, que é o profeta, que é aquele que adverte, que é aquele que direciona, que é aquele que alinha, que a gente chama isso aí do culto, é o culto, né? O culto é o profético. Nós temos o evangelista, que é o nosso caso, que a gente entende isso, que é aquele que vai além, aquele que vai longe, aquele que vai buscar o perdido. Nós temos o pastor, que é o dedo anelar, né? Que é o dedo da aliança, né? Que é o que vai fazer o teu casamento, que vai cuidar do teu filho, que vai apresentar teu filho, que vai, né? E nós temos o mestre, né? Que é aquele que vai limpar aquilo que precisa ser limpo, vai ensinar detalhadamente e tudo mais. Então, por mais que nós sabemos que Deus fala conosco, Deus sempre usa essa ferramenta do além das quatro paredes, gira além. Então a gente sabe também que é uma coisa conosco. Nem todo mundo Deus vai falar desse jeito. Tem gente que não vai falar de outra maneira, mas com a gente é muito específico a questão da compaixão, desde o início, que era além das quatro paredes. Amém. Hoje, como é dia dos namorados, dia do casal realmente, né? Porque namorados é todos os dias, né? Sim. Não existe o dia do namorado, dia das mães. Isso aí é um comércio, né? Mas a gente fala sobre o casamento em si, né? Que o casamento é uma dádiva, né? Casamento é para poucos, não é para todo mundo, não. Sim. Mas, seguindo conforme a palavra de Deus fala, o casamento ele é perfeito, né? Qual é o conselho que vocês dariam assim para os casais que estão começando agora, que estão se conhecendo, pessoas que estão noivando, pessoas que também estão para casar, estão lá com seus planos? Qual é o conselho que vocês dariam hoje para esses casais que estão iniciando hoje, e até mesmo para as pessoas que já estão, né? Às vezes estão levando aqueles trancos e barrancos, né? Como diz, né? Levando com a barriga muitas vezes o casamento, e talvez só uma chave virando, tudo pode mudar aquele ciclo, né? Sobre aquelas famílias. Qual é o conselho que vocês dariam hoje? Vamos lá, gente. Eu sempre dou um conselho, dou 3 conselhos sempre para os jovens que estão se conhecendo e tudo mais, né? Então depois eu vou dar para os casais, né? Primeiro conselho para os jovens é: o namoro cristão, a intimidade, ela é conquistada no casamento, né? Então o jovem cristão, ele tenta fugir da intimidade ansiosa, tenta fugir dessa ansiedade para a intimidade mesmo. Então, qual é o grande segredo? Ter uma amizade com propósito, né? Você ter uma amizade com essa pessoa, conhecendo os sonhos delas, conhecendo o propósito que ela tem para a vida, o que ela almeja para a vida dela, conhecer a personalidade, conhecer o temperamento. Se você não conhece nada dessas coisas, você tem o GPS para você aprender lá no Compaixão. Então, o que acontece? Você conhecer essa pessoa, né? Isso é muito importante. Segundo conselho que eu dou para todo mundo é o quê? Que eles tenham um propósito definido,
que eles construam, que eles saibam qual é o propósito. Por exemplo, vou usar aqui o Gabi, né? O Gabi, né? Qual é o propósito dele? Qual é o sonho que ele tem? Né? Qual o sonho que a Mavi tem? Qual é o sonho que eles têm? Isso bate. Né? Imagina um querer ser um modelo, outro querer ser jogador de futebol. É muito difícil, porque vai viver viajando. Então isso é muito importante. E o terceiro que eu comentei dentro do primeiro, mas é a questão do temperamento mesmo. Porque na hora do casamento, o que manda é um temperamento. Né? O temperamento ele manda muito. Claro que o Espírito Santo ele domina o nosso temperamento. O Espírito Santo nos dá a temperança no nosso temperamento, mas o temperamento se a pessoa se ele é um colérico, por exemplo, eu sou um colérico sanguíneo, então a minha tendência é ser explosivo. A minha tendência é ser impetuoso. Um sanguíneo tem a tendência de não pensar nas consequências, né? A tendência de ser um explosivo rápido, né? O colérico é um explosivo duro. O sanguíneo é um explosivo rápido, é um explosivo que daqui a pouco esquece, né? E tal. Então, tem o melancólico, tem o fleumático, né? Então, o melancólico, ele guarda tudo. Então, se você errou com ele em 1932, ele vai lembrar daquilo ali. Certo? O fleumático é o cara paradão que tu vai ter que estar empurrando. Então a mulher que casa com fleumático sabe que pode ser que ele tem que dar uma empurradinha a mais, né? Quando o predominante é o fleumático. Então assim, a questão dos temperamentos é muito importante conhecer com quem você está se envolvendo. Então, por exemplo, vamos lá, 2 temperamentos extrovertidos, que é o colérico e o sanguíneo, casar é difícil. Solta a faísca. Solta a faísca, ok? Principalmente quando você não sabe lidar no início. Então o que acontece? Então, tipo assim, se você está casando com uma sanguínea, você está casando com um colérico, você já sabe onde você está se metendo. Ah, mas ela tem um Espírito Santo. Ela tem um Espírito Santo, mas vai ter hora que ela não vai estar tão cheia de Espírito Santo assim, e a naturalidade dela vai brotar. Então, se você não souber lidar, vai ter muito conflito nesse sentido. Então, propósito, amizade com propósito, né? Ter uma amizade antes de buscar a intimidade, ter essa amizade com propósito. Segundo, é a questão do temperamento, né? Buscar conhecer o temperamento. E terceiro, alinhar os sonhos, os planos para o futuro, para antes de entrar em qualquer coisa. Para os casais, é o meu desafio, foi o que eu falei no início, né? Não que isso seja o segredo de ouro de todo o casal, mas nosso casamento, eu vou falar do nosso casamento, né? Não consigo dar resposta para todo o casamento, mas o segredo é você nunca perder a essência porque vocês ficaram juntos. E nunca se confundir no papel, entendeu? Então você ter uma amante, né? Você ter uma mulher, você ter uma esposa, e a esposa ter um esposo. Não é pastor, não é nada. Você é um ou outro, esse companheirismo, essa paixão, nutrir esse amor, eu acho que é o maior desafio de todo casal. Eu acho que é o maior desafio. Né? Ter o momento do casal, não só de um momento, mas ser um casal. Saber ser um casal. Vamos supor, conhecer, né? Você falou uma frase que eu falei assim, que o casamento é um desafio, né? Mas pensa comigo, que o casamento é a maior dádiva da vida, por quê? Porque, cara, você pode construir o que você quiser. Um casal, ele não precisa ter padrões. Ele pode escolher, como é que vai ser o nosso casamento daqui a 5 anos? Ah, vai ser assim, tu concorda? Então vamos fazer do nosso jeito. E isso é muito lindo, porque é uma coisa muito íntima, você pode ser... Então, o que vai ser o lazer de você? Vai ser pescar? Pô, cara, você pode ser o casal que pesca. Ah, não, você é um casal que viaja e o que você quer no teu casamento? Não o que você não quer, o que você quer, o que você espera. Potencializar essas coisas. Nós somos um casal que fala a verdade nós falamos aquilo que a gente sente, até nossos pensamentos. Nós somos um casal, qual é o tipo de casal que vocês vão ser? Não, tem coisa que eu não prefiro saber. Tem coisa que você vai lá e trata com o pastor. Não quer que você... Não, tá, você quer saber tudo, mas você está disposta a ouvir tudo. E, como eu falei, ser confidente, o marido está disposto a ouvir tudo, ser o confidente. Então, que tipo de casal vocês querem ser? Às vezes eu vejo no meio do cristão e no meio não cristão, que o casal só sabe o que ele não quer. Só sabe ver o defeito, né? Poxa, mas pula pro positivo, muda o polo. O que você quer? Chega pro teu marido e fala assim: o que é casamento para você? O que é uma esposa para você? O
O que é felicidade para você? Não, felicidade para mim é quando eu chego em casa, sento no sofá e eu tenho aquela liberdade. Eu não vou tirar isso de você, vai ser um casal que você vai chegar ao teu momento, você tá, beleza. Agora você vai perguntar para ela, o que você quer? Não, eu quero isso aqui, e vocês vão construir isso. Não se anularem, né? Não se anularem. Tem um princípio da física que se chama sinergia. Sinergia é quando duas energias diferentes se unem e constroem uma coisa muito maior. Então o casamento vai ter vários momentos que você vai ter que aplicar essa terceira alternativa. Por exemplo, né, no casamento ele não pode ser um acordo. Tu perde 5 e eu perco 5, tá tudo bem. Não, o casamento é eu ganho 10, tu ganha 10. Então é o jogo do negócio, né? Ganha, ganha, todo mundo vai ganhar, né? Multiplicação. Então tipo assim, então vamos lá. Será que você, eu gosto de jogar bola segunda-feira à noite, vou dar um exemplo ridículo aqui, né? Eu gosto de jogar bola segunda-feira à noite. Mas eu gosto de ficar junto segunda-feira à noite. Beleza? Então tu tem dois. Não, então é o seguinte, então tu perde meia hora do teu jogo, eu perco meia hora da janta. Esse é o que todo mundo faz, né? Perder, cada um perde um pouco. Agora, será que... Então daí tu vai perguntar pra tua esposa, tá, mas o que é importante no jantar? O importante no jantar é porque a gente ia junto, é o primeiro dia na semana, é papá, tal, é a primícia, seja o que for, tô aqui inventando, tá? Aí tu vai perguntar pra ela, não, mas é que segunda-feira é o único tempo que o pessoal tem pra jogar, blá, 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 ok. Aí você pode, tá, o que é importante pra ti é ser primícia, a primícia é ser o casal, ok? Ser o seu jantar, blá, blá. Por que a gente não janta domingo à noite então? Opa, domingo à noite é mais primícia que segunda ainda. É domingo, primeiro dia da semana na Bíblia ainda, primeiro dia da semana, pá. Caramba, ninguém tinha pensado nisso antes, olha só. Então, tu continua o teu futebol, eu continuo com o meu jantar primícia, a gente ganhou todo mundo. Então, até chegar nesse nível de lógica, é muito difícil e requer muito morrer para si mesmo, né? Mas você começa a ir para esse nível de companheirismo, não é só companheirismo, mas tem outra palavra, eu queria usar, mas me fugiu agora, que é para mim, além de cumplicidade. Cúmplices, se tornam cúmplices. Claro que a palavra cúmplice parece que assim, não, o cara cometeu um crime, tem um cúmplice. Mas não é. O cúmplice é esse guardião, esse cara que está contigo em tudo ali, sabe? Está passando contigo. Então é isso que eu penso. E uma coisa que a gente tem agora falando para os casais já casados, né? É ter os valores da sua casa. Porque por muito tempo, às vezes no início do casamento, você tem essas divergências de adaptação, aquela coisa toda. E um cobra o outro, mas o outro nem sabe que aquilo é importante para você. Então teve um dia que a gente sentou, eu, Diego e Isadora na mesa, e a gente sempre fala, né, que a hora da mesa é a hora séria. É o momento que a gente tem as nossas mini reuniões em casa, enfim. Que a gente não fica e no celular e ninguém pega o celular na mesa, então a gente tem algumas regras, mas essas regras só foram possíveis no momento que a gente sentou à mesa e acordou isso. Então, por exemplo, lá, eu vou dar um exemplo aqui, igual ele falou, um exemplo bobo, né? Ninguém pode gritar com ninguém, levantou a voz, perdeu a razão. Então, por exemplo, isso é um valor na casa que os três acordaram. Ninguém gostava que alguém berrasse consigo. Então, peraí, então ninguém pode berrar um com o outro aqui, somos família. Então a gente anotou lá, regra número 1. Ninguém pode gritar um com o outro. E aí, quando acontece de gritar, o que acontece, seu Diego? Me conta. A pessoa tem a liberdade para ignorar Vai outra ignorar pessoa. e sair do ambiente. Quer gritar? Então levantou a vai voz, ser, tchau. então... Vai ficar falando sozinho. E Ok. isso acontece o tempo, todas as vezes. Tipo assim, tá num momento estressado, você... Tchau. E fui. E não dá nem para ficar com raiva, porque tu acordou isso, é um valor. É o acordo, é os valores da sua casa. Quais são os valores da sua casa? Então, a maioria das pessoas não tem isso. Então eu pergunto, qual é o seu valor da casa? Não sei, nunca Faça um pensei, GPS, não sei. gente, GPS. É importante ter, né? É importante ter isso aí. Mas isso é muito legal, né? É que eu falo, vamos lá, vou resumir, né? Foquem no positivo. Pensa, pega um papel e caneta, vira criança de novo, fala, como é que vai ser, como é que o nosso casamento é? Aí então começa a escrever. Em 5 anos, se você fizer os hábitos, se você vai ter o que você quer. Entendeu? Então esse é o grande desafio, né? A Gladys falou, ainda quero fazer GPS. Ô, Glória! Uau. Eu vou lá, Gladys, fazer uma entrevista lá no curso GPS e o Compaixão. Todinho pra passar aqui no Arroba Fala com o Léo. Amém. Cara, a nossa entrevista tá maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigado por vocês virem aqui. Também tá trazendo coisas novas para os nossos namoridos, né? São namorados hoje, né? Estão naquele processo, né? Sim. E com certeza vai ser uma família maravilhosa, né? Porque Deus não une pessoas, mas propósito, né? Se você tem Bem. propósito, né? Com certeza Deus vai dar essa
esse propósito para vocês. E também ali, Pastor Diego, voltando para a música agora, né, que você é um compositor também, né, e cantor. O que te inspirou assim a cantar e também compor as suas canções? Então vamos lá. O que eu vejo assim, né? Eu quando era garoto, eu tive um videocassete que eu recebi. Eu vi na casa da minha avó uma pessoa chamada Ronquinoli. Inclusive o Ronquinoli teve na Mais de Cristo faz 2 domingos, né? E eu era da Assembleia de Deus, tocava trombone de vara. Popopó, né? Era hino da harpa e tal. E aquele era o meu mundo. Quando eu vi aquele tipo de adoração, e eu não parava de chorar, porque eu nem entendia o que ele cantava. Era inglês. Sim. Mas eu não parava de chorar por causa do jeito que a igreja adorava e do jeito que aquelas canções glorificavam a Deus. Não eram canções antropocêntricas, no sentido de um homem não ser, mas era uma adoração a Deus que, cara, aquilo era muito lindo e tal. Então aquilo me marcou profundamente. E eu, colérico do jeito que sou, comecei, vou ter que montar uma banda, vou ter que fazer alguma coisa nesse sentido, vou ter que trazer louvor para a Assembleia. E a Assembleia não é a proposta dela. Eu acho que pode ser que hoje tem um pouco mais. Na época tinha quase nada, mas deu muito certo, assim, a gente ministrava nos jovens e tal. Então ali começou o contato, sabe, o contato da música. Depois veio a febre do toque no altar, lembra? Sim. Que eu fui muito ministrado pelo toque no altar, pelo Dia do Trono, mas foi mais pelo toque no altar, mas Dia do Trono, toque no altar. Aquilo mexeu demais. Eu acho que aquilo foi um mover do Espírito Santo na nação brasileira, né? Então, eu acho que eu fui fruto disso, eu recebi aquilo ali, né? Então, inclusive eu viajei com o Davi Sasser algumas vezes, 2 vezes aqui quando ele esteve em Santa Catarina, e foi uma pessoa que me influenciou muito nessa questão, certo? E ali eu comecei a compor na igreja local, eu fui para Mais de Cristo lá em 2007. Deixa eu pegar um Pode falar? teu. É engraçado que uma vez eu perguntei qual foi a primeira composição dele, né? E ele começou a cantar desse cara, é igual as músicas do Toque no Altar dele. É porque eu acho que me inspirava muito nessa época. É verdade. Porque era muito parecido quando você vê a identidade daquilo, né? Era engraçado. Exatamente. É que ainda tá naquela descoberta de Claro, identidade, né? exatamente. Então foi assim que eu comecei na igreja local. Cara, assim, toda a minha vida eu aprendi música na igreja local. Eu aprendi a estudar de verdade na igreja local. A estudar, a interpretar texto, a botar vírgula. Eu fui na igreja local por causa dos desafios da igreja local. Eu aprendi o evangelho, aquilo que eu falo hoje, né? Eu tive o privilégio na minha igreja local a música ser muito rica. E hoje eu vivo da música, e na minha igreja local, a base teológica da Assembleia de Deus, os professores da Escola Teológica da Assembleia de Deus, do ETAD, era tudo da minha igreja. Então eu tinha escola dominical com esses caras. Então, tipo assim, é um propósito, sabe? É uma maravilha. Então eu com 16 anos estava falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu estava falando sobre calvinismo e arminianismo. Esse era o papo, entendeu? Tipo, eu não falava de saia. Na minha igreja não se falava de saia, de unha, e nas assembleias todo mundo essa era a doutrina. E na minha igreja eu tive então eu falo assim, eu tive contato com a teologia muito cedo. Então, assim, eu falo, sabe quando eu falo, parece que o Espírito Santo ele vai fazendo, ele vai direcionando. Então, foi dessa forma. Então, hoje eu vivo assim. Então, a música cresceu mesmo, o Ministério de Louvor na Mais de Cristo, porque é uma igreja que daí já era assim que era a forma dela de acontecer. E ali foi compondo na igreja local, a igreja local cantando a música, produzindo na igreja local, conhecendo pessoas na igreja local. E até hoje a visão não é nem, né, vamos estourar. Eu não tenho vontade, não, cara. É que a igreja local cante aquilo que está sendo ensinado na própria igreja, então é muito legal. Eu não sou um cara... É o transbordo, né? O Banquete no Deserto foi uma pregação, né? Eu não sou um cara de viagem. Hoje, assim, eu já viajei bastante, mas hoje eu não... Eu respiro igreja local, sabe, a igreja local para mim é uma coisa muito poderosa, é onde é formado as coisas, onde as coisas são construídas. Então, foi na igreja local, foi ouvindo o pastor pregar, e o Espírito Santo soprando uma música, e compondo uma música, e assim jogando. Aí, né, de 2017 foi quando a Aline Barros gravou a música? Não. 2019, né? 2019, daí a Aline Barros gravou minha música, e daí aí a partir de aí começou músicas minhas. Pedras Vivas, aí Pedras Vivas, vários ministérios na época conhecidos tal, e depois As Melhores Coisas estourou agora em 2023, mas eu compus ela em 2020,
né, na pandemia, e também onde teve uma notoriedade assim, tipo, um pouco maior do que uma igreja local, por exemplo. Não que seja uma grande notoriedade, mas tem uma notoriedade em algumas coisas, mas tudo como fruto da igreja local, sabe? A igreja local foi a grande... E essa questão também de você, assim, ter pessoas influências, né? Pô, esse cara que nem você falaram, toca no altar, também diante do trono. Hoje, atualmente, quais são as tuas referências, assim, pra música? Pra música? Pra música, porque é muito difícil, né? Um jogador, né, se espelha no outro, né? Cada profissão, assim, né, que também ministério, a gente olha as outras pessoas como referência, né? Vocês hoje são referência pra muita gente lá dentro da Mãe de Cristo, né? Você fala, qual é o casal jovem que vocês são referência? Pô, pastor Diego, você vai abrir. E hoje na música, como é que é isso aí pra ti? Vamos lá, assim, eu tenho visão, falando de visão, não de estilo. Eu gosto muito da visão da Hillsong, porque a Hillsong não é personificada, sabe? Tipo assim, a Hillsong tem uma visão de música, não é uma visão de cantor. Então eles têm uma escola, eles têm uma cultura de música cristocêntrica, eles são teológicos nas letras, eles não estão fazendo música para fazer sucesso, eles fazem música para a igreja local. Eles não ficam presos, né? E essa visão para mim é maravilhosa. Eu não ouço como referência musical. Aí que vai, eu não estou ouvindo ninguém como referência musical hoje, porque eu não tenho mesmo. Então eu estou ouvindo música MPB brasileira, se eu vou te falar a verdade. Eles estavam ouvindo comigo aqui, eu estava ouvindo Big Band, Big Band, jazz e tal, para sair um pouco da bolha, né? Mas eu não ouço, eu sou honesto, eu não ouço hoje, eu ouço americano, eu ouço um pouco da Bethel, um pouco da Elevation, aquela... Mas é muito, eu ouvia muito Israel Houghton, não sei se tu conhece, Israel Houghton é um cara americano assim, ele é um pop soul, assim, então é uma coisa que eu ouvia muito, mas nem hoje ele ouço hoje. Eu estou tentando voltar pro Brasil, sabe? Então, cara, eu sou brasileiro, cara, não sou americano, não sou, o que é brasileiro? Brasileiro é samba, brasileiro eu quero ouvir um violão de nylon agora, eu quero ouvir uma nota dissonante, eu sou brasileiro, entendeu? Então eu estou tentando voltar para isso aqui, claro que na hora da igreja local, você compõe diferente, né? Mas digo de referência mesmo, de você mudar um pouco a melodia. Aí é a grande questão. Hoje eu estou muito linkado à escrita, algo nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar uma galera que está estourada agora, que é o F-Hope. As letras deles eu achei muito diferente, achei fantástica. Entendeu? Eu gostei da escrita, gostei da... Como Maria que estava eles vão misturando também, né? Então assim, gostei desse diferente. Calma aí, não tá daquele jeito americano, tá brasileiro, a melodia tá meio brasileira, sabe? Tem letra, tem conteúdo na letra, não é só te adoramos, te exaltamos, aleluia, né? Tipo assim, não nada contra essas palavras, mas... É meio caminhando na palavra ali. Então assim, então a gente tenta no compaixão, ele sabe como, se a pessoa estiver seguindo, sabe como eu sou chato nisso, sabe? Se a gente tem que explicar a música, é porque não tem letra. A letra precisa ministrar. O cara cantar, abrir a boca, cantar, e a pessoa precisa ser ministrada por aquela letra. Se eu preciso ficar explicando, ficar ministrando demais, então a letra não tá boa, né? E eu preciso ensinar através da palavra. Se você pegar as letras de John Wesley, né, na época, de Charles Finney e tal, qual é o desafio dos cantores? Pregar a palavra através da música. Tu vai pegar a harpa cristã, é doutrina. Tu vai pegar a letra da Hillsong, é doutrina. Tu vai pegar o evangelho ali sendo cantado. A Beta tem uma linhagem mais profética de adoração. Mas como a gente tem um chamado do evangelista, eu gosto muito dessa questão de ensinar através da música, né? Então, por exemplo, tem o Rodolfo, que tem letras que são muito legais, que são diferentes, sabe, de ouvir. Então, não sei se tem mais alguém que eu ouço hoje. Mais alguém? Country. Eu ouço muito country também. Mas é os country americanos. Isso aí. Tem muito country cristão americano, muito bom, assim, muito bom mesmo. Cara, eu boto antes o Freire, por exemplo. Porque é brasileiro, entendeu? Porque é diferente, eu vou ouvir lá, abra os meus olhos da minha vida. É diferente, entendeu? Ó Deus de Israel, eu sei, e não via, é diferente. Então, eu falo, pastor, é bom ouvir diferente, porque aí você também não segue essa mesma linha sempre, né? Isso. Tipo assim, você vê quando um adorador fica só adorador, você não consegue fazer outra... É isso aí, eu acho que essa questão então, minha referência hoje é multifacetária, assim, entendeu? Mas agora, de visão, eu gosto muito da Hillsong. Eu acho que a Hillsong tem, assim, a Hillsong mudou completamente. A Hillsong tá, vamos supor, 25 anos aí em alta.
25 anos. 25 anos. Entendeu? Uma história, né? É uma história e assim não baixa, entendeu? E tu vai ver a letra é muito boa e tu vê que os cantores mudaram e é um cantor, às vezes tu não sabe nem que não é cantando, tá? Mas então eles construíram essa visão. Você quer ouvir uma música boa? Quer ouvir uma música cristocêntrica? Bota lá, Hilson, tu vai ouvir uma música que é boa, tu quer falar com... pega uma tradução da música Hilson e manda pra alguém que Jesus vai falar com alguém naquela música. Pode ter certeza. Entendeu? Então isso para mim é muito bonito, construir uma visão além de... Porque o cantor, ele é artístico, ele é fama, né? Todo cantor tem que tomar cuidado com esse lado. Porque ele quer fazer, ele quer cantar, ele quer erguer a voz dele. É natural, igual um pregador quer pregar, ok? Mas qual é a grande questão da Hilson? Eu acho que eles conseguiram construir uma visão, depois o canto. Primeira visão, depois o canto. Então eu acho que todo mundo que está na igreja, todo mundo tem um ministério, todo mundo tem uma profissão. Qual é a visão que Deus me deu? O meu dom serve a visão, o meu dom não serve a mim. O meu dom não serve a mim, o meu dom serve a essa visão que Deus me deu. Se a tua visão cabe em ti, então não é a visão, cara. Então é um... Né? Então, por exemplo, Thales, Cassiane, Aline Barros, tá vendo? Pô, se a visão deles acabar neles, tu entende que é um desafio? É um desafio. O que vai ser construído pós eles? Qual é a sucessão deles? Então, eu acho que no Brasil, meu Deus, quem sou eu para falar qualquer coisa, misericórdia? Mas eu sinto falta disso, sabe? Porque Deus entregou coisas muito positivas, por exemplo, pro Diante do Trono, pro Toca Cantar, mas não teve ninguém, não teve sucessão. Entendeu? Não teve essa passada de bastão, agora, né? Segue. Parece que a visão morreu nos cantores. Então, isso é uma coisa, por isso que eu admiro a Hilson como referência nesse sentido. A visão não morreu nos cantores. A Darlene fez um bom trabalho, depois da Darlene veio tantos. Agora hoje a grande voz, eu acho que é a Taia, né, que canta com Linda Esse Nome É, né, mas tem a Book Phrase lá que é ótima. Então assim, eles são coletivos, né? Tu vai ver a foto da Hilson, que é uma galera. Sabe? Então eu sou apaixonado por isso, entendeu? É centralizador, né? Exatamente, eu sou apaixonado por isso. Assim, é um time jogando, entendeu? Pastorzão Diego, qual foi a melhor canção que te inspirou, assim, a estar fazendo a composição dela? Não tenho. Composição é igual o filho. Não tem a melhor, né? Não tem como, assim. Posso garantir que as melhores coisas não foi a melhor. Sério? Não. Foi de qualquer jeito, inclusive, né? Não foi de qualquer jeito, mas foi tipo assim, porque era na época da pandemia, tava na época da live, né? A gente gravou numa live eu compus, a história dela é muito bonita, porque realmente falou muito forte comigo essa questão do que, naquele momento a gente pôde perceber que, cara, não adianta carro, não adianta casa, não tem as pessoas para comemorar, para celebrar contigo ali, né? E muitas pessoas não puderam nem se despedir dos seus pais, muitas pessoas não podiam ver seus pais, então aquela angústia eu tentei traduzir na música de Melhores Coisas, acho por isso que Deus fez o que fez, né? Então, porque não é... A mensagem dela é muito importante, mas não é uma música que eu pensei, nossa, cara, que música... Essa vai, não foi essa que não. Era a última. Eu acho que eu nunca pensei assim, pensaria. eu nunca pensei essa música vai, assim, nunca pensei, mas tipo assim, mas não é uma música assim, nossa, que eu fiquei cantarolando muito tempo, não, foi uma música tipo, opa... Foi e acabou. Mas sabia que isso é comum de cantores, às vezes a música que ele não bota muita expectativa, ela... Eu tenho. Ô, pastorzão, pegando esse gancho, tu quer tocar pra nós as melhores coisas? Não, tô pedindo aqui a romântica. É tu que manda, vai. cara. Ei, Os namorados, né? Eu tô pedindo a romântica, então toca a romântica Eu primeiro. vou ter que lembrar da... Não acredito, Eu não lembro nem o fala tom. isso. Amados, fiquem aí por dentro, faça a pipoca, Então, quando realmente. ele acha o tom, eu vou contando a história, né? No nosso casamento, eu ia entrar com a marcha no oficial, né, e tal. E aí, de repente, todas as músicas deram certo. Na minha, parou no meio da minha entrada. Eu disse, pronto, eu vou chegar sem a música. E eu continuo sorrindo, né? Aí, de repente, eu entendi por que a música parou. Porque ele tinha feito uma música pra mim e ele cantou no casamento. Ah, Não, ó, agora vai ser um presente Dia dos Namorados que eu também não recebi, então vai ser agora, nessa serenata ao vivo. Eita! Ah, credo. É o mínimo, né? Ah, mas eu posso errar a letra? Não pode. Essa tem que ser a da ponta ver. da língua. Você pra mim foi um presente que veio no momento que eu mais precisei. Por você eu esperei uma noite escura, espero amanhecer. Tenho tanta coisa pra te dar, temos tantos sonhos pra sonhar.
encosta no meu peito e deixa do meu jeito te amar. Então deixa eu te olhar todos os dias, deixa eu admirar tua beleza, deixa eu suportar tuas manias. Uau! Deixa eu te fazer minha princesa, deixa eu te olhar todos os dias, deixa eu admirar tua beleza, deixa eu suportar tuas manias, deixa eu te fazer minha princesa, deixa. Deixou, né? Deixou. Deixou, né? Eu acho que ele se arrepende até hoje de ter colocado deixa eu Suportar suportar tuas tuas manias. manias. Ah, essa parte dá pra ter. Na hora da paixão é lindo, né? Mas daí, eita, agora. Então, o pastor Diego aqui tá aqui, vai tocar então aqui a mais tocada no YouTube, as melhores coisas. Você pode estar ali botando no YouTube ali as melhores coisas, vai estar ali ele tocando ali. Dá um likezinho lá também, já segue a página. Essa música, eu tenho amigos em Portugal que eles colocam, né, nas postagens, aí eu já... Gente, sabe quem canta essa música? Você não sabe? É o pastor da minha igreja, gente. Aí vem gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, tem um monte de amigos espalhados, ela no Instagram, ela tem mais de 50 milhões de views, né? Mais de 1 milhão de pessoas postaram ela, né? E dentro desse 1 milhão de pessoas tem mais de 50 milhões de views, né? Do Reels tem os views. Todos juntos. Todos os views juntos do Instagram, né? Pastor Diego, conta pra gente, antes de você tocar essa canção, conta como é que surgiu essa canção no seu coração? Então, essa canção surgiu na pandemia, né? Foi 2020 ali. Então o que acontece? Naquele momento que ninguém podia sair de casa, ninguém podia estar perto das pessoas muitas vezes que amava, né? Então o Espírito Santo soprou essa frase no meu coração: as melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, são lembranças, são momentos, né? Então estava todo mundo ali, aparentemente estava tudo certo, estava todo mundo com casa, estava todo mundo com carro, mas não estava com o que era mais importante, que eram as pessoas que a gente amava, né? Às vezes a igreja não podia se reunir, as famílias não precisam se reunir, então foi dentro disso que a música surgiu, né? Uau. Depois que ela fala: ainda lembro quando você estava aqui, abraços apertados que agora eu percebi, né? Então vamos cantar essa música para nós. Ainda lembro quando você estava aqui, abraços apertados que agora percebi. Deixava tudo tão belo, tudo tão belo. Será que sempre é perder pra dar valor? Quero poder voltar no tempo, por favor. Só mais uma chance, mais uma chance. Eu abro a janela e vejo que corri atrás do vento, mas aprendi. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos. As melhores coisas da vida não são coisas, é andar bem descalço no tempo. E eu já vi muitos chorarem, é tanto peso na bagagem. Se pudesse, gostariam de voltar no tempo, começar de novo, viver um momento com seus pais, seus irmãos, amigos mais íntimos, o colégio, o amor e até os filhos. A vida passa tão depressa. Se eu pudesse, eu faria diferente, estaria mais contente, estaria mais presente. No meu futuro eu sei que posso mudar o rumo. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos. As melhores coisas da vida não são coisas, é andar bem descalço no tempo. Não podemos viver no banco de trás, a vida passa e depois ela não volta mais. O que é de valor não está na pauta, o que importa geralmente está na pausa. Eu já errei tentando acertar, já caminhei pra trás tentando dar pra frente. Pra nossa geração o grito é urgente, trocar o coração de pedra para o coração de gente. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos. As melhores coisas da vida não são coisas,
é andar bem descalço no tempo. Oh, glória! Muito bem, muito bem. Meu Deus, uau, que canção, né, cara? Canção profunda mesmo, realmente. Que as melhores coisas são pessoas, né, do que coisa, realmente. Esses valores estão sendo invertidos, né? Estão amando as coisas, né? E estão deixando as outras de lado, né? Então, cara, muito, muito bom. Raquel, tem mais algum recadinho ainda do pessoal da live? Ô, Léo, só algumas perguntas aqui que fizeram, né, lá na caixinha. Perguntaram se vocês já tiveram... O que de mais romântico vocês fizeram pro outro? Eu Compartilha acho aí. que dele, pra mim, foi a música, tenho certeza disso. Acho que foi a coisa mais romântica. Eu não esperava, foi uma surpresa, realmente. E você, pastor? Gente, assim, ó, o meu marido é uma bênção. Eu não lembro. Coisa que fez mais romântica E olha pra que mim. eu sou romântica pra caramba, é ao contrário, sabe? Ele não é tão... Eu sou mais romântica. Não, mas lá de pode, casa. mas o que pode Olha ser a Pri falar o que ela Eu fez, fiz. você fez e o pastor Mas falar. é porque eu não sei se ele considerou isso. Não, mas foi. Deixa eu colocar ele no fogo Fala, hoje. não, acho que não tá certo. fala. Não, é porque O às que vezes. tu acha que é o mais Eu dei a romântico? resposta do O que tempo, tu acha? aí eu faço. Não. O que tu acha? Que é mais romântico também sobre mim. Fala pra mim. Salvou ele, né, Léo? Agora. Fala, Não, Léo. mas essa O Léo é o dono do programa. Não, mas essa era a O Léo é estrutura o da dono do pergunta. programa, vai. Essa era a estrutura da Depois eu vou falar pergunta. um Isso, pouco. tá bom. Vai. Eu não vou fazer isso com ele que eu entendo homens. Vai ter. Ah, gente, assim, eu sou muito romântica, então eu gosto de pequenos detalhes, assim, eu sou, Ah, isso aí sim. né, sempre, então, tipo, Aniversários, ela sempre sempre faz tem um café da muitas- manhã, tem sempre um muita- negócio, sempre faço muita questão de valorizar muito ele, assim, em todo sentido, assim, do dia dele, entendeu? Ela faz, mas eu acho que a coisa mais romântica que ela Olha, fez pra é isso que eu mim, quis dizer. eu acredito que é abrir mão, de uma certa maneira, de sonhos pessoais dela e abraçar os meus sonhos. Então, a pastora Priscila... Nossa, como ele tá romântico. Uau! Nossa, agora ele superou, vai dizer. A pastora Saiu Priscila, bem, a saiu pastora bem. Priscila tem essa, né, não, eu falei pra ela, acho que hoje isso, né, que eu tenho certeza que o Compaixão não seria o que é, as músicas e tudo mais, nunca seria se ela não estivesse do meu lado, assim, eu acho que ela tem essa questão do companheirismo, ela tem essa questão de fortalecer, e eu acho que isso é a maior prova de amor que eu vejo nela, assim, ela está junto no mesmo propósito. Então isso eu acho que... Agora, é claro, ela é uma pessoa romântica. Então, no aniversário, ela faz café da manhã, ela faz tudo que ela Um dia inteiro de coisas. por isso que é um desafio no Programação. aniversário dela, porque é muito difícil. Ele tem que superar as expectativas Exatamente. todo ano. Todo ano tem que ter um desafio de superar as Eu amo expectativas, datas porque ela tem muitas comemorativas. expectativas. Eu gosto muito Mas de ela tá mais realista agora. Mas ela era, meu Deus, assim, mundo do... Ó, Meu perguntaram aqui, Jesus, ó, pastor, cara. quem é mais birrento? birrenta ela. Ele. Oh. Fala a verdade. Tu. Não, Vai tirar para aí, vai aí. Pede papel tesoura. sabe o que é tu? Fala a verdade, cara. Eu vale sou mais um, vale um. melancólica, Não, né? ela é mais Birrenta. teimosa. Não, Tem birrenta. Não, teimosa é birrenta. Teimosa? Tá, teimosa sim, mas... Então é que- birrenta. Ela com certeza. Ok. Tipo, agora eu não quero ir mais. Agora tal. Não, ainda é ele? Eu não, ninguém faz isso. Acho que você faz, eu faço. Aham. Tu faz. Ei, a última pergunta. Vocês querem ter quantos filhos? 5. Com a Isa 6 daí. Quais é 6? Sim. O Israel, a Isabela, o Davi, a Pietra agora, E né? a E Isa? o Diego. Ó. E a Isa daí é 5, nossa. Era 5, agora eu tô sabendo que é 6. Então, aumentou. Tô perguntando aqui, Povo ó. até- A tia Chay. Antes de ela fazer a pergunta dela, ela botou assim, ó. Pastores amados, vocês moram no meu coração. Todos os dias oramos por vocês. Obrigado por tanto e por tudo que sempre fazem por nós. A pergunta dela é assim, ó. Linguagem de amor de cada um. Do meu marido é palavra de afirmação. É? Nossa, totalmente. Não é palavra de toque Mas físico, o toque físico, ele tá em número 1 e eu acho que palavra de afirmação logo em seguida, né? Eu acho que eu sou toque físico. Não, não tenho dúvida. Não, Eu não tem sou dúvida. toque físico e Tem que palavra de tá toda hora afirmação. Palavra de afirmação. Minha esposa é palavra... Não, mas daí acontece, não é o teu principal. Depois tem presente. Tu gosta de dar presente. Fazer uma pergunta que eles fizeram ali, né, o Léo? Qual é a pergunta? Dele lá, ó. Ô, pastora, vocês escolheram lá o casal que vai lá no estúdio da Tia Chay, tio John?
Ele falou que ia escolher Eu não ao vivo, eu quero escolher ao vivo. Quais são Então, os as perguntas foram, ó, o casal. Aonde? Vou botar Tá. o casal, Vai tá? lá, vai pro casal. Não, escolhe a... Pô, daí se eu escolher o cada um, eu escolho a pergunta. Eu vou escolher a pergunta, pergunta sem saber então quem é tá o bom. casal. É, Vou saber quem É mais Não, jovem. mas já. Deixa eu, rapidinho, vou abrir aqui. Você vai perguntando aí, Léo, que eu vou Tá. abrir aqui pra ele. Muito bem. Vamos lá então aqui. Tem mais pergunta? Não, você não acabou na verdade. Ó, não a teria, pergunta, ó, mas... tá bom, a pergunta do Ah, tá. casal, o primeiro foi. Tá. Que eu já te perguntei, Tá. né? Que é sobre a dificuldade que vocês enfrentaram Tá. junto. Beleza. A segunda foi Qual que foi a segunda? o mais que vocês fizeram romântico mais um pro outro. Tá. A Super terceira quase foi, essa aqui eu vou eliminar porque ela é a Chay e o John. Hã? E foi o como surgiu Compaixão. De qual ideia vocês surgiram Compaixão, entendeu? E eu já falei do conflito, né? Foi o primeiro, né? Qual dessas Não, então perguntas? como é que deu mais BO? Qual que deu BO foi essa agora do romântico? O romântico? Eu O que surpreendi, mais né? fez Eu surpreendi, romântico pro né? outro foi você se superou. Eu não meu marido acredito. se Ganhou essa? É. Então essa Quem é? quem é? Léo e Jéssica! Isso é chuchu! Gente, tá ao vivo, gente. Tá ao Vai vivo. passar o dia Tá ao com você, vivo. ó. Ê, Jéssica! Tá bom, Cara, tem mais marmelada dois prêmios, aí. tem mais dois. Depois a gente vai falando. É isso aí. Amém. É, eu acho que vamos encerrar, né? Vamos orar, né? Vamos orar, né? Se quiser cantar mais uma canção pra gente, uma canção mais curta e também já entrar na oração, vocês podem ficar bem à vontade, Amém. vocês vão fazer a oração final aqui, né? Pastor, pediram pra orar pelos solteiros também. Tem gente que Vamos ficou orar. aqui na live até o final falando, Isso não tem mesmo, ninguém, mas eu vai quero ter. alguém. Em nome de E Jesus. também pessoas que estão namorando, né? Isso é vivo, orar pra todo mundo então, né? Isso. Qual música? Eu acho que podia ser alguma nova que ainda não foi lançada. Ó, tô falando que acha que não devia encerrar. Vida linda, eu acho que tem que ser. Pastor, o Bruno é irmão do Léo, né? Tá aqui na live e a gente profetiza que ele vai ser nosso diácono. Profetiza também? Aí, Brunão. Já profetizou. Vai arrumar uma amada também, viu, Bruno? É o tio da Maria Eduarda. Ah, é? É. Vida linda. Será? É nova. Ainda não lançou essa, ó. Primeira mão. Aí, gente, vocês vão ser exclusivos, hein? Esse é de domingo, pastor? Em meio ao caos, segurou as minhas mãos, tirou os entulhos e limpou meu coração. Em meio a vozes, me deu uma direção, uma nova vida, que vida linda. Em meio às cinzas, beleza me mostrou, nas minhas dores, sua voz me confortou, me resgatou do beco escuro. Uma nova vida, que vida linda. Tenho mil motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Tenho mil razões para te louvar. Eu te amo, Pai. Tenho mil motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Tenho mil razões para te louvar. Eu te amo, Pai. Andar contigo faz sentido. Te encontrei, não vou te largar. Tu me fizeste herdeiro e filho, uma nova vida, que vida linda. Tenho mil motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Tenho mil razões para te louvar. Eu te amo, Pai. Tenho mil motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Tenho mil razões para te louvar. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eita, Amém. glória. Pastor, tô pedindo a música ele virar.
Tô falando aqui que nem é 10 horas ainda, que não é pra acabar não. Ah, é? Vocês querem que fique aqui até amanhã. Vamos orar então? Vou sair, né? Não, eles vão voltar aqui novamente. Amém. Eles vão voltar, vão ter a oportunidade aí de voltar aqui. E vão tocar mais canções no próximo encontro. Amém? Amém. Então, pastorzão, fica à vontade aí pra orar aí pra nós. Senhor, eu quero te dar graças por esse tempo tão especial, onde pudemos, Senhor, ter comunhão aqui uns com os outros e com quem está também online. Eu te dou graças, Senhor, por esse tempo tão precioso de alegria. Abençoa cada um que está ouvindo, cada um que está assistindo, ó Pai. Que a Tua presença se manifeste na vida de cada um. Eu oro, Senhor, por cada solteiro. Senhor, que eles possam esperar em Ti e crer, Senhor, que o Senhor abençoa e dá sabedoria e discernimento a cada um para encontrar, Senhor, um parceiro. Eu tenho certeza, Pai, que a ansiedade não domine o coração deles, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que eles estão começando o namoro, começando o relacionamento, eles possam colocar o Senhor no centro de todas as coisas. E eu oro também, Senhor Jesus, por cada casal, por cada pessoa que está ouvindo esse programa nesse momento. Derrama a Tua presença sobre a vida deles, que eles possam experimentar Teu favor na área sentimental, na vida da família, na vida dos filhos, no lar, em todas as coisas, Senhor, que a Tua presença pode estar sobre eles, em o nome de Jesus. Abençoe o Léo desse programa, Senhor, dada a Tua capacidade, dá cada vez a Tua fortaleza sobre ele, que ele possa perseverar cada dia mais, Senhor, e cumprir o chamado que tens para a vida dele. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui, Pai, hoje, Pai, que fizeram parte desse encontro, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos encerrar aqui. Gente, Obrigado. escolhe o número de 1 a 100. Ah, vai botando aí. Ó, vai colocando aqui na live o número de 1 a 100. Vai valer um corte de cabelo lá no Cris, Resenha Ó. Barbearia. Eita, Coloca glória. aí, atenção, Corte valendo. de cabelo eu queria ganhar. Isso aí eu quero. Amém. Não vale, né? De 1 a 100, coloque o número. Amém. Então, vamos deixando aqui então. Muito obrigado, pastora Pri, pastor Diego, por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Passamos um pouco do horário, né? Não, mas foi Mas maravilhoso. foi bênção a vinda de vocês. Com certeza ajudou muito o casamento ali, muitos casais. E espero que vocês voltem mais uma vez aí pra estar falando um pouco mais das suas músicas quando lançar Amém. também, né? Vamos fazer muita coisa boa. Amém. Amém? Fiquem na paz aí. Deus abençoe a vida de vocês aí poderosamente. E tamo junto até depois do fim. Amém. Minha fonte és. As montanhas não são tão altas como imaginei. E agora deixo os meus medos e agora não mais estou preso. E agora meus olhos podem ver que não há limites. Todo o universo fala do Deus de amor. Toda a criação exalta o Criador que nos abençoou. Todo o universo fala do Deus de amor. Toda a criação estou. Minha fonte és. As montanhas não são tão altas como imaginei. E agora